como deve acontecer essa audiência de custódia de Nicolás Maduro e também da esposa dele, né, a Cilia Flores. Eles foram transportados ainda hoje, por volta de umas 9h30 da manhã, eu estou falando isso dentro do horário de Brasília. Eles foram levados para o Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan. Eles vão participar, então, dessa audiência que está marcada para o meio-dia, no caso, 14 horas no horário de Brasília, onde vão ser formalmente informados das acusações feitas pelas autoridades norte-americanas. E vocês estão acompanhando aí justamente imagens do momento em que ele foi transportado, não só ele, como também a esposa. O casal está preso no centro de detenção metropolitano, no Brooklyn, em Nova York, desde o último sábado, quando foram capturados lá em Caracas, nessa operação militar dos Estados Unidos. Durante a sessão, Maduro e Cilia, eles devem responder se reconhecem ou não a culpa pelos crimes atribuídos a eles. É justamente isso que eu queria agora também te ouvir, Carol, porque são pelo menos 4 crimes, né? Narcotráfico, que é atribuído aí a Maduro como chefe dessa grande organização narcoterrorista, a própria posse de armas também, que auxiliam ali nesse processo, né, de entrada de drogas em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Agora, a gente tem 2 situações, né, Carol, porque Maduro, ele pode fazer essa delação, a gente sabe que isso não deve ocorrer aí em curto prazo, mas sim há meses. E a gente teve recentemente, né, o julgamento do Carvajal já está marcado para fevereiro. Então, você acredita que Maduro vai tentar, de alguma forma, trazer novas informações? Porque Carvajal já trouxe muita informação, né? Ele busca essa delação premiada. Você acredita que Maduro pode contribuir? E que tipo de informações ele poderia trazer de diferente do Carvajal? A exemplo de um possível, por exemplo, financiamento de outros países, muito se fala aqui no Brasil também, delações sendo resgatadas na época da Lava Jato, financiamento de campanhas, né, que colocaram líderes de esquerda no poder. Como você avalia que Maduro pode negociar essa pena dele? Porque solto certamente ele não ficará, né? Não. O presidente Trump, ele tem uma forma de conduzir, né, o seu governo em defesa do seu próprio país. Então, dificilmente o Maduro vai ser beneficiado, ele sairá beneficiado por todas as interferências, pela questão do tráfico, por toda a influência que a Venezuela teve, até para a destruição da cultura americana, né? Porque essa questão das drogas, ela acaba destruindo a cultura de um país. Em relação a delações, o que eu vejo no Maduro é um homem covarde, né? Covarde com seu povo, um líder covarde. Então, eu acredito que para se defender, para que ele tenha qualquer tipo de benefício, agora ele será capaz de fazer qualquer coisa, inclusive entregar os seus aliados. Eu acho que na questão brasileira, no que envolve o Brasil, essa ligação do Foro de São Paulo, do Lula, Maduro e outros, né, Cristina Kirchner e outros que já estão em outras situações, ou presos ou mortos, como eu já falei anteriormente, e isso vai acabar mostrando a realidade de como a influência estrangeira anda fazendo parte desse cenário político, né? O comunismo anda agindo para que ele seja disseminado no mundo, né? A gente está falando do Brasil, mas a gente não pode esquecer do cenário mundial, né? Então, essa disseminação, como é o trabalho, como está sendo esse financiamento, como as coisas estão acontecendo. E Maduro, como um bom covarde, eu acredito que ele irá, sim, entregar os seus aliados, né? E o desespero do Lula, as falas do Lula não são à toa, né? Ele não se posicionou forte contra a prisão de Maduro à toa, né? Não é à toa, nada que ele faz é à toa. Porque se ele fala que defende o povo, a gente vê sobre o Partido dos Trabalhadores, né, que o PT adora dizer por aí que é a favor do povo. É impressionante como eles não querem que essas pessoas vivam bem nos seus próprios territórios, né?
Então, para eles, o importante não é defender a democracia, porque eles usam democracia como se de fato fossem democráticos, mas eles não são nada democráticos, eles querem uma tirania, né, usurpação de poder. Então, essa interferência que houve, acho que nos últimos 20 anos, né, na política, nas eleições, forçando líderes comunistas que de fato queriam destruir nações, destruir pessoas, eu acho que isso vai ficar muito mais claro numa possível delação do Maduro daqui para frente. Pois é, e eu estou aqui, inclusive, com uma repercussão nos jornais internacionais, o The New York Times, o que eles estão dizendo aqui? Que a expectativa, pelo menos nesse início, é que o casal se declare inocente. O juiz responsável pode decidir, como eu disse, né, que vai estar responsável pela audiência de custódia, ele vai decidir se vai manter o casal sob prisão preventiva até o início do julgamento e, obviamente, vai se manter preso, né, até pela dificuldade que foi essa captura. Não exatamente no dia da operação, foi uma operação muito bem sucedida, mas foram ali meses, né? Há meses os Estados Unidos vêm fazendo cerco dentro das fronteiras ali aéreas e marítimas, principalmente marítimas da Venezuela, para evitar uma possível fuga de Nicolás Maduro. Então, é quase zero a chance dessa audiência de custódia terminar liberando o casal. No entanto, com relação ao julgamento, ainda é muito cedo para afirmar quando essa data vai ser definida, né, o julgamento, e pode ser postergada por mais de um ano, segundo o The New York Times. Acredito que essa postergação, né, Carol, é justamente para que tanto Maduro quanto Cilia Flores, que não é só a primeira-dama, a gente sabe que ela também tem um histórico aí dentro do chavismo, que ambos tenham tempo, digamos assim, para pensar e refletir, né? Poderem negociar ali o que pode ser certamente aí talvez uma prisão perpétua, mas Maduro tem muitas informações e que podem, nesse momento, beneficiá-lo. Isso. A gente, quando a gente fala numa questão de covardia, eu acredito sim que eles se colocaram como inocentes, mas nada como tempo, né? Porque, na verdade, o que Maduro faz é ganhar tempo. Existia uma conversa entre os Estados Unidos e Venezuela já desde fevereiro do ano passado. Então, não é uma coisa que surgiu do nada, né? Essa operação não é algo que surgiu do nada. Houve uma questão diplomática envolvida, houveram conversas entre os dois países e não é algo que surgiu do nada. Então, tudo que o Maduro faz é ganhar tempo. Ele quer ganhar tempo, tempo, tempo e tempo. Só que ganhar tempo no seu país, oprimindo o seu povo, usando o dinheiro do povo é uma coisa. Agora, ganhar tempo preso só vai fazer que ele reflita mais, sabe? E que exponha em algum momento tudo que é necessário que seja exposto, né? Toda essa arquitetura comunista que eles vêm trabalhando para destruir pessoas, para destruir países.